Toda essa situação, ela está nos ensinando algo muito valioso, uma experiência fantástica e ao mesmo tempo dolorosa. Viver os lutos diários, o luto da liberdade, as privações afetivas, a saudade, o tédio, a capacidade de ficar irritado, com raiva, perder o tempo todo, faz com que nós tenhamos que ter uma capacidade muito grande de lidar conosco. Donald Winnicott foi um importante pediatra e psicanalista do século passado que nos ajudou a entender que uma certa saúde mental, um pouco de saúde mental, o que ele entendia por lucidez, tem muito a ver com a nossa capacidade de ficar só. Pode parecer estranho isso, né? Nós estamos em quarentena, muita gente está muito sozinha, talvez aí em solidão, que é uma outra condição. Para essas pessoas é fundamental que a gente possa ter esse exercício de empatia, de solidariedade, para que essas pessoas não se sintam esquecidas. Esse é um outro ponto. Se sentir esquecido dia após dia é terrível, o que faz com que muitas pessoas vivenciem sentimentos de vazios profundos e que vão levar essas pessoas muitas vezes para quadros depressivos, quadros ansiosos e muitas vezes também piorando um estado de saúde. Nós sabemos a importância aí que o estado emocional tem, inclusive para o sistema imunológico. Então muita gente pode morrer e pode adoecer mesmo por questões de ordem psíquica, emocional. Talvez pela primeira vez as pessoas estão se dando conta que o corpo ele é psíquico ao mesmo tempo. Ou seja, o que significa isso? Que todas as vezes que a gente está sofrendo por uma doença física, não só puramente física, o que o coronavírus está nos ensinando? Que junto com este adoecimento físico, que é importantíssimo que possa ser cuidado pela medicina, pelos cientistas, mas é fundamental que a gente não ignore a saúde mental. E por esta razão, talvez a gente esteja aprendendo uma lição extremamente valiosa, de que tristeza, raiva, angústia, vazio, solidão, estas coisas psíquicas, né, o sentimento, as emoções, tudo isso não é frescura. E a gente precisa se dar conta disso. Até porque talvez isso vai exigir de todos nós uma capacidade muito grande de lidar com as nossas próprias privações, com as perdas, com os lutos diários, como eu disse, fazendo a gente tentar fazer alguma coisa melhor com isso. Pode ficar triste? Pode. Pode sentir raiva? Pode. Então nós estamos aprendendo a duras penas, e talvez aí eu vejo que é uma lição fantástica, que a gente vai ter que aprender a ter um exercício fundamental de humildade e de permissão para chorar, permissão para sentir raiva, permissão para ficar triste, permissão para viver os lutos diários que a vida e que essa situação especial está nos colocando. Todas as vezes que nós lutarmos contra isso, ou for na contramão, negando, negação é um mecanismo de importância perigoso, ou caindo no outro extremo, a onipotência, achando que todo mundo pode estar imune. Esse é um grande risco porque ele vai na contramão de um exercício de humildade e de proteção. Nós temos que ter muita prudência e nós vamos ter que aprender a lidar com muitos vazios. Como o Winnicott nos ajudou no século passado, também lidar com a capacidade de estar só, sem nos sentirmos em profunda solidão. Quem consegue fazer isso? Quem tem um mundo interno minimamente mais rico. Um mundo psíquico que foi de alguma forma construído de uma forma boa, afetiva, com um mínimo de amor próprio, um mínimo de autoestima, tendo uma certa independência. É muito arriscado, é muito perigoso nós acreditarmos que exista autossuficiência. Na verdade, não existe. Ninguém é autossuficiente. E todos aqueles que se julgam autossuficientes, vamos lembrar sempre da outra contrapartida, nessa relação dialética. A onipotência esconde uma impotência. A autossuficiência esconde alguém que é insuficiente,
que se sente insuficiente, que já foi insuficiente e que tenta lutar com todas as suas armas para não revelar esse outro lado. O que o coronavírus nos ensina é uma lição preciosíssima de humildade e de empatia, de solidariedade. Ter a capacidade, volto a dizer, de se sentir só, não estando em profunda solidão, é um exercício fundamental para lidarmos com o tédio, com o silêncio, com o ócio. O ócio que pode ser criativo. Freud nos ajudou a entender isso, o pai da psicanálise, a nossa capacidade de sublimar, de lidar com a raiva, com a tristeza, com o silêncio, com o vazio. Como é que faz para lidar com isso? Criando música, poesia, brincando, escrevendo, conversando com o outro. Olhem para a história da humanidade em situações como essa. O que a humanidade precisou fazer? O que nós humanos precisamos fazer? Aprender a lidar, a suportar. Suportar tristeza, raiva, ódio, silêncio. Olhar para si mesmo. O mundo interno, toda esta parada na vida, por conta do coronavírus, essa quarentena, está nos ensinando essa lição fundamental. Chega de olhar para fora. Vamos aprender a olhar para dentro. Vamos tentar revisitar esse mundo interno. Como é que está isso? O mundo pede análise? Sim, o mundo está pedindo análise. O mundo pede análise. Não é que todo mundo tem que ir para um divã, um psicanalista. Não é isso. Mas esse período de silêncio, de tristeza e de luto nos força a ter que olhar para dentro da gente. E não é fácil. Muita gente quer correr para fora. Quer ter uma vida excessiva. Este é o momento de revisitar como é que está essa casa interna aqui. Que tipo de móveis estão habitando este mundo interno? Esse é um exercício fundamental, doloroso e corajoso, porque ele implica um exercício, volto a dizer, de humildade. Nós temos que aprender a lidar com os lutos diários, as perdas. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com isso, mas é um exercício fundamental e que talvez mais os corajosos tenham a capacidade de fazer isso. Então, ter a capacidade de ficar sozinho, de se sentir só, é diferente de estar em profunda solidão. Ter a capacidade de viver esta condição de estar sozinho sem pedir o tempo todo o apelo do outro, o cuidado do outro, né? A mensagem do outro, até mesmo as redes sociais. É importante que a gente possa desligar de vez em quando e viver este estado de ficar comigo, ficar conosco, né? Ficar com vocês mesmos, sem se sentir em profunda solidão. E mesmo que exista uma capacidade de sentir tédio, de raiva ou ficar muito insuportável, muita gente vai correr para fora, vai tentar preencher talvez esse vazio de uma forma muito compulsiva, o que não é bom. Muita gente vai tentar se anestesiar com as substâncias psicoativas. Não é uma saída interessante. Ficar com a gente, ficar conosco, ficar com a própria realidade não é fácil. Nós temos que muitas vezes fugir. Quem não se suporta precisa encontrar subterfúgios no mundo para suportar. Quem não aprendeu a ficar consigo próprio vai tentar encontrar no outro ou numa válvula de escape, tendo uma relação de profunda dependência. Isto não é bom, isto não é saudável. Por isso o mundo pede análise. O mundo pede um exercício fundamental para que a gente possa aprender a lidar com os lutos, com o silêncio, com o caos, com a morte, com as perdas de todas as ordens. Não é fácil. Viver não é fácil.